Os demônios não se impressionam com palavras bonitas, com aparência religiosa, com uma Bíblia carregada debaixo do braço, nem com uma voz que sabe falar de Deus. Eles reconhecem outra coisa. Eles reconhecem autoridade espiritual. Eles reconhecem quem foi marcado pelo céu. Eles reconhecem quem pertence a Deus de verdade. E talvez esta seja uma das perguntas mais sérias que alguém pode fazer a si mesmo. Se o mundo espiritual olhasse para a sua vida hoje, ele veria apenas alguém que fala sobre Deus ou reconheceria alguém que anda com Deus? Porque existe uma diferença enorme entre conhecer frases de fé e carregar uma presença que nasce da comunhão. Existe uma diferença entre repetir o nome de Jesus e estar rendido a Jesus. Existe uma diferença entre frequentar lugares santos e se tornar morada do Espírito Santo. O inferno não teme uma religião vazia. O inferno não treme diante de um coração dividido. O inferno não foge de quem usa o nome de Cristo, mas vive longe do governo de Cristo. O inferno reconhece aqueles que foram comprados, quebrantados, lavados, ensinados e selados por Deus. Em Atos 19, há uma cena que revela isso de forma assustadoramente clara. Alguns homens tentaram expulsar espíritos malignos usando o nome de Jesus como se fosse uma fórmula. Eles disseram algo como: "Eu ordeno pelo Jesus que Paulo prega." Mas o espírito respondeu: "Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?" Essa pergunta atravessa os séculos e chega até nós. Quem são vocês? Não diante das pessoas, não diante da igreja, não diante da família, mas diante do mundo espiritual. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando a tentação bate à porta? Quem é você quando o sofrimento aperta? Quem é você quando Deus parece silencioso? Quem é você quando obedecer custa caro? O problema daqueles homens não era a falta de vocabulário espiritual. Eles tinham as palavras certas. O problema era a ausência de realidade espiritual. Eles conheciam a reputação de Paulo, mas não carregavam a entrega de Paulo. Eles conheciam o nome de Jesus, mas não se curvavam ao senhorio de Jesus. Isso é um alerta para toda alma que deseja viver uma fé verdadeira. O nome de Jesus não é amuleto. O nome de Jesus não é ornamento. O nome de Jesus é governo, é aliança, é rendição, é cruz, é vida entregue. Você pode enganar pessoas por algum tempo, pode convencer olhares humanos, pode parecer forte quando por dentro está distante, pode parecer cheio quando por dentro está seco. Mas o mundo espiritual percebe a diferença entre barulho e unção, entre aparência e verdade, entre emoção passageira e vida rendida. E Deus, que vê o secreto, sabe exatamente onde está o seu coração. Mas escute isto com cuidado. Essa mensagem não vem para lançar medo sobre você. Vem para acordar o seu espírito. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas verdadeiras. Ele não rejeita o quebrantado. Ele não despreza o cansado. Ele não abandona quem tropeçou e deseja voltar. O céu não marca os fortes segundo a carne. O céu marca os rendidos segundo a fé. Os demônios reconhecem quem pertence a Deus porque a marca não está na pose. A marca está na entrega. Em 2 Timóteo 2,19, a Escritura declara que o Senhor conhece os que são seus. Essa verdade é uma âncora. Antes que o inimigo reconheça qualquer coisa, Deus já conhece os seus. Deus conhece o seu nome. Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece as batalhas que você não contou a ninguém. Deus conhece as noites em que você pensou em desistir, mas permaneceu. Deus conhece as tentações que você rejeitou em silêncio. Deus conhece a oração curta que saiu do seu peito quando você não tinha mais forças para formar frases longas. Deus conhece os que são seus. E se Deus conhece os que são seus, então pertencer a Deus não começa com a aprovação dos homens.
começa com uma aliança invisível. Começa quando o coração diz: Senhor, eu não quero apenas a tua ajuda, eu quero a tua vontade. Eu não quero apenas escapar da dor, eu quero ser transformado por ti. Eu não quero apenas vencer problemas, eu quero ser teu. Esse é o primeiro sinal de quem realmente pertence a Deus. Não é ausência de luta, é direção de entrega. A pessoa pode estar em guerra, mas não está fugindo de Deus. Pode estar cansada, mas ainda se inclina para Deus. Pode estar ferida, mas não usa a ferida como desculpa para abandonar a fé. Pode estar em silêncio, mas por dentro continua dizendo: Senhor, para onde eu irei? Só tu tens palavras de vida. O inimigo reconhece isso. Ele sabe quando uma alma foi alcançada pela graça. Ele percebe quando uma pessoa que antes vivia sem rumo, agora começa a resistir às antigas correntes. Ele percebe quando aquilo que antes dominava você começa a perder força. Ele percebe quando a sua consciência acorda. Ele percebe quando o pecado já não consegue descansar confortavelmente dentro de você. Ele percebe quando a mentira já não soa normal. Ele percebe quando a presença de Deus começa a incomodar as trevas que antes se escondiam sem resistência. Por isso, muitas vezes, quando alguém se aproxima de Deus, a batalha parece aumentar. Não porque Deus ficou mais fraco, não porque você está no caminho errado, mas porque aquilo que estava adormecido percebeu que você está despertando. Quando a luz entra numa casa escura, a sujeira aparece. Quando Deus começa a restaurar uma vida, correntes antigas protestam. Quando uma alma decide voltar ao altar, vozes antigas tentam chamá-la de volta. Mas não confunda resistência com derrota. Resistência pode ser sinal de avanço. Jesus disse em João 10 que conhece as suas ovelhas e que elas ouvem a sua voz. Este é outro sinal profundo. Quem pertence a Deus aprende a reconhecer a voz do pastor. Não significa que nunca haverá confusão. Não significa que toda decisão será fácil. Mas no fundo, a alma começa a desenvolver sensibilidade. Há coisas que antes pareciam normais, mas agora pesam. Há ambientes que antes pareciam divertidos, mas agora drenam. Há conversas que antes alimentavam o ego, mas agora ferem o espírito. Há escolhas que antes pareciam pequenas, mas agora revelam grandes direções. E quando você começa a ouvir a voz do pastor, o mundo espiritual percebe. Porque uma vida guiada por Deus não caminha do mesmo jeito. Ela muda o passo, muda o gosto, muda o olhar, muda a reação, muda a forma de tratar os outros, muda a forma de lidar com perdas, muda a forma de enfrentar afrontas. A ovelha ainda pode temer, mas ela sabe correr para o pastor. Ainda pode se ferir, mas sabe onde há cura. Ainda pode atravessar vale escuro, mas não atravessa como órfã. Você pertence a Deus quando a voz dele se torna mais importante do que o aplauso. Você pertence a Deus quando obedecer começa a pesar mais do que impressionar. Você pertence a Deus quando o seu arrependimento é mais sincero do que a sua desculpa. Você pertence a Deus quando, mesmo fraco, você não quer soltar a mão do Pai. E aqui está a pergunta que precisa ecoar no coração. As trevas reconhecem em você alguém governado por Cristo ou apenas alguém que conhece termos religiosos? A sua casa carrega paz ou apenas rotina? Suas palavras carregam vida ou apenas opinião? Suas escolhas apontam para o céu ou para a aprovação dos homens? A sua fé aparece somente quando tudo vai bem ou permanece quando o cenário fica escuro? Não tenha medo dessa pergunta. Deixe que ela limpe você. Deixe que ela te chame de volta. Deixe que ela acenda uma fome nova por Deus. Porque o objetivo de Deus não é humilhar você, é firmar sua identidade. Ele não quer que você viva assustado com demônios. Ele quer que você viva consciente de quem você é em Cristo. Quem pertence a Deus não anda procurando guerra espiritual para se exibir. Anda em santidade, e a santidade por si só já confronta as trevas.
anda em amor, e o amor verdadeiro já denuncia o ódio. Anda em verdade, e a verdade já destrói máscaras. Anda em obediência, e a obediência já fecha portas que o inimigo usava. O inferno reconhece quem pertence a Deus, porque o céu primeiro colocou um selo. E esse selo não diz, este é forte por si mesmo. Ele diz, este é meu. Não diz, este nunca caiu. Diz, este foi levantado pela graça. Não diz, este venceu por talento. Diz, este foi sustentado pela mão do Senhor. O segundo sinal não está no quanto você fala contra as trevas, mas no quanto você se submete à luz. Há pessoas que vivem mencionando guerra espiritual, mas não permitem que Deus governe suas decisões simples. Querem expulsar sombras, mas alimentam sombras dentro de casa. Querem autoridade sobre o inimigo, mas resistem à autoridade do Pai. E a Bíblia não separa resistência espiritual de submissão espiritual. Tiago 4,7 diz primeiro, sujeitai-vos a Deus, depois resisti ao diabo e ele fugirá. A ordem é importante. Primeiro, rendição, depois resistência. Primeiro, altar, depois confronto. Primeiro, obediência, depois autoridade. Muita gente quer a segunda parte do versículo sem viver a primeira. Quer que o diabo fuja, mas não quer se submeter. Quer vitória, mas não quer tratamento. Quer livramento, mas não quer abandonar aquilo que abre a porta para a opressão. Quer paz, mas insiste em conservar ressentimentos. Quer discernimento, mas se alimenta de confusão. Quer uma vida protegida, mas caminha voluntariamente por lugares onde a alma se contamina. A submissão a Deus não é humilhação, é cobertura, não é perda de identidade, é restauração da verdadeira identidade. O mundo diz, faça o que você quiser. Deus diz, volte para aquilo que te dá vida. O mundo chama liberdade de ausência de limites. Deus chama a liberdade de não ser escravo daquilo que destrói você. Quem pertence a Deus começa a entender que obedecer não é prisão. Obedecer é proteção, obedecer é caminho, obedecer é luz para os pés quando a estrada parece incerta. E os demônios reconhecem pessoas submetidas a Deus porque elas não são governadas pelo impulso. Elas podem sentir raiva, mas não entregam a boca ao veneno. Podem sentir desejo, mas não entregam o corpo ao engano. Podem sentir medo, mas não entregam a fé ao desespero. Podem ser provocadas, mas não vendem sua paz por uma reação carnal. Elas não são impecáveis, mas aprenderam a voltar rápido para o centro. Aprenderam a dizer, Senhor, governa meu coração antes que eu machuque alguém. Governa minha língua antes que eu destrua uma ponte. Governa meus olhos antes que eu deseje o que não devo. Governa meus pensamentos antes que eles virem fortalezas. Esse é um sinal que o inferno percebe. Uma pessoa que permite ser corrigida por Deus. Porque o orgulho é terreno fértil para as trevas. O orgulho não aceita alerta. O orgulho sempre se justifica. O orgulho se ofende com a verdade. O orgulho troca arrependimento por explicação. Mas o coração de Deus floresce onde há humildade. Uma pessoa humilde é perigosa para o reino das trevas, porque ela pode ser ensinada. E quem pode ser ensinado pode ser transformado. E quem pode ser transformado não permanece preso ao passado. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, levado ao Egito, traído pela casa onde servia, esquecido numa prisão. Se alguém tivesse justificativa humana para endurecer, seria ele. Se alguém pudesse dizer, a vida me deve algo, seria José. Mas há um momento em Gênesis 39 em que ele é tentado de forma secreta. Ninguém da família estava ali. Nenhum sacerdote observava. Nenhuma plateia avaliava. Só ele, a tentação e Deus. E a resposta de José revela o selo invisível. Ele não pergunta apenas o que acontecerá se for descoberto. Ele pergunta como poderia pecar contra Deus.
Isso é pertencer a Deus. É lembrar de Deus no secreto. É ter consciência do céu quando ninguém da terra está olhando. É tomar decisões não apenas por medo de consequências, mas por amor ao Senhor. José não tinha templo no Egito, não tinha ambiente favorável, não tinha família por perto para apoiá-lo, mas tinha uma aliança dentro do peito, e as trevas reconhecem uma aliança que sobrevive longe dos aplausos. Há pessoas que só são fiéis quando o ambiente ajuda. Só são santas quando estão cercadas por pessoas santas. Só são pacientes quando tudo colabora. Só são honestas quando alguém vigia. Mas Deus forma um povo que carrega altar no coração. Um povo que mesmo no Egito se lembra do Deus de seus pais. Um povo que mesmo pressionado não negocia a consciência. Um povo que pode perder roupas, posição, amizades, oportunidades, mas não entrega a alma. José perdeu temporariamente a liberdade externa, mas preservou a liberdade interior. E aqui há uma verdade profunda. O inimigo pode tentar prender circunstâncias, mas não consegue prender uma consciência rendida. Pode levantar acusações, mas não consegue apagar um propósito guardado por Deus. Pode usar pessoas para ferir, mas não consegue transformar em amargura um coração que permanece diante do Senhor. Talvez você esteja vivendo seu Egito, um lugar onde ninguém entende sua fé, uma casa onde sua entrega é ridicularizada, um casamento onde você se sente sozinho espiritualmente, um trabalho onde fazer o certo parece custar mais caro. Uma fase da vida em que as oportunidades parecem menores e as pressões maiores. Mas escute, Deus reconhece fidelidade em terra estranha. Deus vê obediência sem testemunhas. Deus honra quem escolhe a luz quando seria mais fácil se esconder na sombra. E os demônios reconhecem isso também. Eles sabem quando a tentação não encontra mais o mesmo espaço de antes. Sabem quando a mentira bate, mas a verdade responde. Sabem quando a carne chama, mas o espírito se levanta. Sabem quando o velho padrão tenta voltar, mas encontra uma porta fechada pela decisão de obedecer. Eles reconhecem quando você para no meio de uma reação e diz: não, eu não vou voltar a ser quem Deus está me curando de ser. Esse sinal não é barulhento, não vira manchete. Ninguém talvez vai aplaudir, mas no mundo espiritual ele tem peso. Uma escolha santa no secreto pode estremecer cadeias antigas. Um perdão liberado diante de Deus pode desmontar anos de opressão. Uma mentira rejeitada pode impedir uma colheita amarga. Um desejo entregue ao altar pode preservar uma família inteira. A obediência que parece pequena diante dos homens pode ser gigante diante de Deus. Não despreze as pequenas rendições. A vida espiritual não é formada apenas em grandes eventos. Ela é formada na cozinha, no trânsito, no quarto, no telefone, na conversa, na mensagem que você decide não enviar, na crítica que você decide não alimentar, na lembrança dolorida que você decide levar ao Senhor em vez de transformar em veneno. É ali que Deus forma a autoridade. É ali que o caráter nasce. É ali que o selo fica visível. Quem pertence a Deus não é reconhecido porque nunca é tentado. É reconhecido porque não pertence mais à tentação. Quem pertence a Deus não é reconhecido porque nunca sente medo. É reconhecido porque o medo não ocupa mais o trono. Quem pertence a Deus não é reconhecido porque nunca sente vontade de desistir. É reconhecido porque existe uma voz mais profunda dizendo: permaneça, o Senhor ainda está trabalhando. Submeta-se a Deus. Não apenas em palavras, submeta seu tempo, submeta seus planos, submeta suas conversas, submeta seus desejos, submeta sua mágoa, submeta sua ansiedade, submeta sua família, submeta seu futuro e então resista. Não com arrogância, mas com autoridade. Não gritando para provar força, mas permanecendo firme porque você está debaixo da mão do Altíssimo.
O diabo não foge de volume, ele foge de autoridade. E a autoridade espiritual nasce de uma vida escondida em Deus. Há um sinal que as trevas reconhecem com rapidez: a paz que permanece quando a vida não obedece aos nossos planos. Não uma paz superficial, não um sorriso forçado, não uma frase decorada para parecer forte, mas aquela calma profunda que só pode vir de uma alma sustentada por Deus. O inimigo entende quando uma pessoa deixou de depender das circunstâncias para continuar crendo. Ele entende quando a tempestade vem, mas não consegue arrancar a raiz. Ele entende quando a notícia ruim chega, mas não encontra um coração sem pastor. Ele entende quando a perda fere, mas não consegue transformar a dor em rebelião contra Deus. A paz de Deus é um sinal espiritual porque ela contradiz a lógica das trevas. As trevas trabalham com medo, pressa, confusão, acusações, desespero. Elas querem que você tome decisões no pânico, querem que você fale no impulso, querem que você abandone promessas em dias de cansaço, querem que você interprete silêncio como abandono, querem que você confunda demora com rejeição. Mas quem pertence a Deus começa a aprender outra linguagem, a linguagem da confiança. Isso não significa que você não chore. José chorou, Davi chorou, Jeremias chorou, Jesus chorou. Fé não é ausência de lágrimas. Fé é saber para quem levar as lágrimas. Fé não é fingir que a dor não existe. Fé é declarar que a dor não terá a última palavra. Fé não é negar o vale. Fé é caminhar pelo vale sem entregar a alma às sombras. Davi entendeu isso de modo profundo. Ele não era apenas o menino que derrotou Golias. Ele era o homem que aprendeu a ser pastor antes de ser rei. Ele conhecia noites solitárias, conhecia perigos invisíveis, conhecia o silêncio dos campos, conhecia o peso de proteger o rebanho quando ninguém celebrava seu nome. Antes de enfrentar um gigante publicamente, Davi foi treinado em batalhas que quase ninguém viu. E talvez seja isso que muitos não entendem. Deus prepara no secreto aquilo que um dia sustentará você no público. Em 1 Samuel 17, quando Davi se coloca diante de Golias, ele não confia na armadura de Saul, nem na opinião dos irmãos, nem no tamanho do seu próprio corpo. Ele declara que vem em nome do Senhor. Aquilo não era coragem vazia, era identidade. Golias enxergava um menino. O céu via um ungido. O exército via inexperiência. Deus via alguém que já havia aprendido dependência. O gigante gritava ameaças. Davi carregava a aliança. Os demônios reconhecem quando uma pessoa não luta com armas carnais. Eles reconhecem quando alguém não responde à intimidação com a mesma linguagem da intimidação. O gigante queria diminuir Davi. Queria fazê-lo se enxergar pelos olhos do medo. É assim que o inimigo trabalha. Ele tenta dar nome à sua vida antes que você se lembre do nome que Deus te deu. Ele chama você de fraco, atrasado, velho demais, ferido demais, culpado demais, comum demais, perdido demais. Ele usa vozes externas e pensamentos internos para reduzir sua visão de si mesmo. Mas quem pertence a Deus aprende a responder com a verdade do Senhor. Davi não venceu Golias porque era maior. Venceu porque sabia a quem pertencia. Esse é um dos sinais mais poderosos: identidade firmada. Quando você sabe que pertence a Deus, a ameaça não desaparece imediatamente, mas perde o poder de definir você. A luta continua, mas você não entra nela como órfão. A porta ainda parece fechada, mas você não conclui que Deus perdeu o controle. A afronta ainda dói, mas não governa sua boca. A oposição ainda se levanta, mas não decide seu destino. Talvez você esteja diante de um gigante que grita há anos. Uma enfermidade emocional, uma dívida, uma relação quebrada, uma culpa antiga, uma solidão que ninguém percebe, um medo do futuro, um conflito familiar,
Uma sensação de que o tempo passou rápido demais e você não realizou tudo o que sonhava. Adultos que já viveram muitas estações carregam cicatrizes que os jovens ainda nem conhecem. Aos 40, 50, 60 anos, há batalhas que não são apenas externas, são memórias, frustrações, perdas, comparações, perguntas sem resposta. Mas escute com ternura e firmeza. Você não é apenas a soma do que aconteceu com você. Você é propriedade de Deus se está em Cristo. Você não é definido pelo que perdeu. Você não é definido pelo que atrasou. Você não é definido pela opinião de quem não conhece sua história inteira. Você é definido pelo sangue que te comprou, pela graça que te levantou, pela palavra que te chama e pelo Espírito que habita em você. O inimigo reconhece quando essa verdade deixa de ser frase e se torna fundamento. Ele percebe quando você já não se desespera como antes. Percebe quando a acusação bate, mas você corre para a cruz. Percebe quando uma lembrança tenta te prender, mas você diz: "Isso aconteceu comigo, mas não é meu Senhor." Percebe quando a ansiedade aperta, mas você se ajoelha em vez de se entregar ao caos. Percebe quando a noite chega, mas você não entrega amanhã. Há pessoas que pensam que a autoridade espiritual é nunca se abalar. Não é. A autoridade é ser abalado e ainda assim permanecer em Deus. É tremer por dentro e ainda dizer: "Senhor, sustenta-me." É não entender o caminho e ainda confiar no caráter do Pai. É ver o gigante e ainda lembrar do Deus vivo. A paz de Deus não é passividade, é firmeza interior. É o coração ancorado quando as ondas batem. É a alma que respira fundo e se lembra: "Eu não estou sozinho." É por isso que o inimigo tenta roubar sua paz antes de roubar qualquer outra coisa. Porque uma pessoa sem paz fica vulnerável a decisões erradas. Uma pessoa sem paz começa a negociar princípios. Uma pessoa sem paz aceita migalhas emocionais. Uma pessoa sem paz busca alívio em lugares que depois cobram caro. Mas uma pessoa guardada pela paz de Deus consegue esperar melhor, ouvir melhor, discernir melhor e resistir melhor. Você tem esse sinal? Não pergunto se sua vida está fácil. Pergunto se, no meio do difícil, ainda existe uma chama. Não pergunto se você nunca sente medo. Pergunto se o medo ainda encontra resistência de fé dentro de você. Não pergunto se você nunca caiu. Pergunto se existe arrependimento, retorno, fome de Deus, desejo de viver de outro modo. Davi não era perfeito. A Bíblia não esconde suas quedas. Mas há algo nele que permanece como ensino. Quando confrontado, ele ainda sabia voltar ao altar. Quando quebrado, ainda sabia clamar por misericórdia. Quando perseguido, ainda sabia esperar pelo tempo de Deus. Quando tinha chance de se vingar de Saul, não entregou sua consciência ao atalho. Isso também é sinal. Quem pertence a Deus não se deixa governar pela vingança. Pode ser ferido, mas não transforma a ferida em identidade. Pode ser injustiçado, mas não toma para si o lugar do juiz eterno. As trevas reconhecem uma pessoa que escolhe confiar quando poderia se contaminar. Reconhecem uma pessoa que decide não devolver mal com mal. Reconhecem uma pessoa que não permite que a oposição molde seu caráter. Reconhecem uma pessoa que entra na batalha dizendo: "Eu não venho em meu nome, eu venho debaixo do nome do Senhor." E quando você vive assim, sua vida começa a pregar sem que você perceba. Sua paciência confronta a pressa do mundo. Seu perdão confronta a cultura do ressentimento. Sua honestidade confronta a corrupção normalizada. Sua esperança confronta o cinismo. Sua perseverança confronta o desânimo. Sua paz confronta o inferno. Existe um sinal que não aparece em dias de festa, mas em dias de pressão. A capacidade de permanecer fiel quando Deus permite silêncio. Esse talvez seja um dos lugares mais difíceis da caminhada. Quando você ora e a resposta não vem. Quando você faz o certo e ainda é mal interpretado. Quando você entrega, serve, espera, planta, mas a colheita parece distante. Quando Deus não explica imediatamente o que está fazendo.
É nesse silêncio que muitas almas revelam se buscavam apenas a mão de Deus ou o próprio Deus. Jeremias conheceu esse lugar. Ele foi chamado antes de entender plenamente quem era. Em Jeremias 1, Deus diz que o conhecia antes de formá-lo e que o havia separado para uma missão. Mas ao receber esse chamado, Jeremias não responde com autoconfiança. Ele olha para si e vê limitação. Ele se sente pequeno, jovem, insuficiente. E Deus não nega a fraqueza dele com elogios humanos. Deus não diz, você é incrível, você consegue sozinho. Deus diz, não temas, porque eu estou contigo. Esse é o centro da verdadeira autoridade espiritual. Não é autoconfiança, é presença de Deus. O inferno não teme pessoas que acreditam demais em si mesmas. Isso pode até virar soberba. O inferno teme pessoas que sabem que são fracas, mas estão acompanhadas pelo Deus forte. Teme pessoas que não dependem do próprio brilho, mas da fidelidade do Senhor. Teme pessoas que não precisam parecer invencíveis, porque aprenderam a ser sustentadas. Jeremias chorou. Jeremias lamentou. Jeremias sentiu o peso da mensagem. Ele não era um pregador de palco confortável. Ele carregava fogo nos ossos. Ele tinha uma palavra que o queimava por dentro. E isso nos ensina algo precioso. Quem pertence a Deus nem sempre será entendido por todos. Nem sempre será aplaudido. Nem sempre será popular. Às vezes, carregar a verdade de Deus faz você parecer estranho em ambientes acostumados com mentira. Às vezes, obedecer a Deus coloca você em conflito com expectativas humanas. Às vezes, a voz profética dentro de você não é barulhenta. É uma convicção silenciosa que não te deixa trair o que Deus mostrou. Os demônios reconhecem essa convicção. Reconhecem quando alguém já não vende sua consciência por aceitação. Reconhecem quando alguém prefere ser aprovado por Deus a ser celebrado por pessoas. Reconhecem quando alguém não troca a verdade por conveniência, porque uma vida alinhada com a verdade se torna ameaça para estruturas de engano. Mas aqui é necessário ter cuidado. Verdade sem amor pode virar dureza, e amor sem verdade pode virar permissividade. Quem pertence a Deus é chamado a carregar os dois. Jeremias chorava pelo povo que confrontava. Jesus chorou sobre Jerusalém. O coração de Deus não confronta para destruir, confronta para salvar. Deus revela feridas para curar. Deus expõe enganos para libertar. Deus chama pecado de pecado, não para esmagar o pecador, mas para mostrar que existe uma vida melhor fora da prisão. Talvez você esteja em uma fase em que Deus está te chamando para uma fidelidade mais profunda. Não apenas abandonar coisas ruins, mas abandonar coisas vazias. Não apenas evitar pecados evidentes, mas renunciar distrações que secam sua alma. Não apenas orar em emergências, mas cultivar comunhão. Não apenas pedir direção, mas aceitar correção. Não apenas querer bênçãos, mas tornar-se bênção. Esse amadurecimento é um sinal poderoso. O inimigo prefere cristãos imaturos, movidos por emoção do momento, sempre dependendo de novidade, sempre precisando de estímulo externo, sempre começando e parando. Mas quando uma pessoa amadurece em Deus, ela ganha constância. Não constância perfeita, mas constância real. Ela aprende a permanecer. Aprende que há dias em que a oração parece fogo, e há dias em que a oração parece disciplina. Há dias em que a palavra salta aos olhos, e há dias em que a palavra trabalha em silêncio. Há dias de lágrimas doces e há dias de obediência seca. Mas em todos esses dias, Deus continua sendo Deus. A fidelidade no silêncio tem um perfume que as trevas reconhecem. Porque é fácil cantar quando o milagre já chegou. É fácil testemunhar quando tudo foi resolvido. É fácil dizer Deus é bom
quando a mesa está cheia, o corpo está forte, a família está em paz e os planos estão funcionando. Mas quando alguém diz Deus é bom no meio do processo, quando ainda há perguntas, quando ainda há espera, quando ainda há dor, isso carrega peso eterno. A mulher do fluxo de sangue também nos mostra um sinal diferente. A fé que se move mesmo quando a vergonha tenta paralisar. Em Marcos 5, ela havia sofrido por muitos anos. Gastou recursos, procurou ajuda, piorou. Sua condição a isolava. Sua dor não era apenas física, era social, emocional, espiritual. Ela carregava cansaço acumulado. Mas quando ouviu falar de Jesus, algo nela se levantou. Ela não fez um discurso, ela não tinha forças para grandes demonstrações. Ela apenas se aproximou e tocou. Às vezes, pertencer a Deus se manifesta assim, não em um ato grandioso, mas em um toque desesperado de fé. Uma oração sussurrada, uma mão estendida, um retorno tímido ao altar, uma decisão de procurar Jesus mais uma vez, mesmo depois de tantas frustrações. E Jesus percebeu. A multidão apertava, mas aquela mulher tocou com fé. Isso nos ensina que nem todo contato com o sagrado é encontro verdadeiro. Muitos estavam próximos de Jesus fisicamente, mas ela se aproximou espiritualmente. Os demônios reconhecem quando uma alma ferida ainda decide tocar em Cristo. Eles reconhecem quando a vergonha não consegue mais manter alguém distante. Reconhecem quando a pessoa diz, eu não vou me esconder mais, eu preciso de Jesus. Reconhecem quando anos de dor não conseguem matar a fé. Reconhecem quando a esperança, mesmo pequena, atravessa a multidão. Jesus a chama de filha. Esse detalhe é profundo. Antes de falar da cura, ele restaura a identidade. Filha, não problema, não impura, não esquecida, não caso perdido. Filha, quem pertence a Deus carrega essa marca. A graça muda o nome da sua dor. As pessoas podem ter te chamado pelo que você sofreu. Deus te chama pelo que você é nele. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você não é o divórcio. Você não é a perda. Você não é o erro antigo. Você não é o diagnóstico emocional. Você não é a rejeição. Você não é a fase mais escura da sua história. Se você está em Cristo, você é filho, você é filha, você é propriedade do Pai. O inferno tenta reduzir você à ferida, mas Deus chama você pelo vínculo. O inferno diz, você é aquilo que aconteceu. Deus diz, você é meu. Quando essa identidade entra na alma, a pessoa muda. Ela para de viver implorando valor em lugares errados. Para de aceitar cadeias em nome de carência. Para de confundir migalha com amor. Para de se esconder eternamente atrás do passado. Ela começa a se levantar, não por orgulho, mas por restauração. Ela percebe que a mão que tocou Jesus não volta vazia. A fé que alcança Cristo encontra virtude, cura e chamado. Há um sinal que as trevas odeiam profundamente, a adoração que nasce no meio da dor. Não a música como hábito, não o louvor como performance, não a emoção de um momento bonito, mas a adoração que se levanta quando a alma está sendo espremida, quando as respostas ainda não chegaram, quando a noite parece longa, quando o coração tem motivos humanos para reclamar. Mas escolhe se curvar. O inferno entende que uma pessoa que adora na dor não está presa ao calendário das circunstâncias. Ela encontrou uma fonte mais profunda. Adoração verdadeira não é negação da realidade, é declaração de que Deus é maior do que a realidade visível. É quando você olha para a conta, para o exame, para a cadeira vazia, para a porta fechada, para a relação quebrada, para o tempo perdido e ainda diz, Senhor, eu não entendo tudo, mas não vou te abandonar. Isso não é fraqueza. Isso é guerra espiritual em sua forma mais pura. Porque a maior batalha não é apenas contra o que acontece fora. É contra aquilo que tenta tomar o trono dentro.
Efésios 6 nos lembra que a nossa luta não é simplesmente contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Isso não deve nos tornar obcecados por demônios, deve nos tornar sóbrios. Há conflitos que não se explicam apenas por personalidade, ambiente ou circunstância. Há pressões espirituais tentando empurrar você para longe de Deus. Mas Paulo não escreve isso para assustar a igreja. Escreve para prepará-la. Ele fala de armadura, verdade, justiça, fé, salvação, palavra, oração. Repare, a armadura de Deus não é teatro. É caráter vestido de fé. É vida alinhada com o céu. A couraça da justiça não é aparência de justiça. É uma vida sendo endireitada por Deus. O escudo da fé não é pensamento positivo. É confiança no caráter do Senhor quando os dardos inflamados chegam. A espada do Espírito não é opinião religiosa, é a palavra viva aplicada com discernimento. O cinturão da verdade não é agressividade, é integridade. Os calçados do Evangelho da Paz não são passividade. São prontidão para caminhar sem perder o fundamento. Os demônios reconhecem uma pessoa revestida desse modo, não porque ela fala difícil, mas porque ela vive protegida por realidades espirituais. A mentira tenta entrar, mas encontra a verdade. A acusação tenta ferir, mas encontra a justiça de Cristo. O medo tenta incendiar, mas encontra fé. A confusão tenta dominar, mas encontra salvação. A tentação tenta seduzir, mas encontra a palavra. A exaustão tenta calar, mas encontra a oração. Mas precisamos ser honestos. Muitos cristãos querem armadura pública e feridas escondidas. Querem parecer revestidos, mas por dentro carregam rancores, vícios secretos, invejas, comparações, amarguras, culpas não tratadas. Deus não nos chama a fingir armadura. Ele nos chama a vestir Cristo. E vestir Cristo começa deixando que Ele toque exatamente onde dói. Jesus, no Getsêmani, revela a profundidade disso. Em Lucas 22, ele se aproxima da cruz. A angústia é real, a pressão é imensa. Ele não faz pose de invulnerável. Ele ora, ele se derrama, ele expressa o peso do cálice. Mas então entrega a vontade ao Pai. Não a minha vontade, mas a tua. Essa frase é um abismo de rendição. Ali vemos que a vitória espiritual não começa quando a dor desaparece. Começa quando a vontade humana se curva à vontade divina. O Getsêmani é o lugar onde muitos querem fugir, porque ali Deus não remove imediatamente o cálice. Ele fortalece o filho para atravessá-lo. E às vezes Deus não tira de você toda a pressão no momento em que você pede. Às vezes, Ele te dá graça para não ser destruído por ela. Às vezes, Ele não muda a estação na hora que você deseja, mas muda a profundidade da sua raiz. Às vezes, Ele não cala todos os inimigos ao redor, mas silencia o desespero dentro de você. Os demônios reconhecem quem já passou pelo Getsêmani com Deus, reconhecem quem aprendeu a dizer tua vontade com lágrimas, reconhecem quem parou de usar a oração apenas para tentar controlar resultados e começou a usá-la para se render ao Pai. Reconhecem quem não negocia a cruz por conforto imediato. Reconhecem quem decidiu obedecer mesmo sem aplauso, amar mesmo sem retorno, permanecer mesmo sem explicação. E aqui está algo que precisa ser dito com compaixão. Muitos de vocês que ouvem esta mensagem estão cansados. Cansados de serem fortes, cansados de recomeçar, cansados de carregar responsabilidades, cansados de sorrir para não preocupar os outros, cansados de lutar por uma família que nem sempre reconhece, cansados de orar por filhos, casamento, saúde, direção, provisão, e a tentação nesse cansaço é endurecer, é dizer, não sinto mais nada. É se proteger tanto que nem Deus consegue tocar sem que você recue. Mas o Senhor não veio para esmagar a cana quebrada. Ele veio para restaurar. Pertencer a Deus não significa não cansar, significa saber onde descansar.
Jesus não repreende o cansado que vem a ele. Ele chama, ele acolhe, ele ensina um jugo diferente. Há um descanso que não vem de férias, dinheiro, controle ou reconhecimento. Vem de se render ao Senhor. Vem de parar de tentar ser salvador de tudo e todos. Vem de reconhecer: eu sou servo, não sou Deus. Eu obedeço, mas não controlo. Eu planto, mas Deus dá crescimento. Eu amo, mas Deus transforma. Eu oro, mas Deus reina. Essa rendição quebra orgulho e quebra a ansiedade. Porque a ansiedade muitas vezes nasce da ilusão de que tudo depende de nós. A fé nos devolve ao lugar correto. Nós somos chamados à fidelidade, não à onipotência. Somos chamados à obediência, não ao controle absoluto. Somos chamados a confiar, não a prever cada curva do caminho. Quando você adora no meio disso, algo muda. Talvez a circunstância não mude imediatamente, mas a atmosfera interior muda. O inimigo perde espaço quando sua dor vira altar. Ele queria que sua dor virasse revolta. Deus a transforma em profundidade. Ele queria que sua perda virasse cinismo. Deus a transforma em compaixão. Ele queria que sua espera virasse amargura. Deus a transforma em paciência. Ele queria que sua batalha virasse isolamento. Deus a transforma em intercessão. Este é um sinal. O que deveria destruir você começa a ser usado por Deus para purificar você. Não porque a dor seja boa em si mesma, mas porque Deus é bom o suficiente para não desperdiçar dor alguma. O mesmo fogo que queima palha também purifica ouro. O mesmo deserto que revela fraqueza também revela provisão. O mesmo vale que assusta também ensina dependência. O mesmo Getsêmani que aperta também prepara para a vitória da ressurreição. Então não despreze sua adoração pequena. Não despreze quando você só consegue dizer: Jesus, me ajuda. Não despreze quando a oração parece curta. Não despreze quando a fé parece do tamanho de uma semente. Semente não impressiona pelo tamanho, impressiona pelo que carrega por dentro. E uma fé pequena colocada em um Deus grande ainda move eternidades. Um dos sinais mais profundos de quem pertence a Deus é a transformação do amor. Não apenas o amor que abraça quem nos abraça, mas o amor que nasce de um coração que foi visitado pela misericórdia. As trevas entendem vingança, entendem orgulho, entendem competição, entendem frieza, entendem abandono. Mas quando uma pessoa ferida escolhe não se tornar cruel, quando uma pessoa traída escolhe não entregar a alma ao ódio, quando uma pessoa cansada ainda decide semear bondade, isso denuncia a presença de outro reino. Jesus não disse que todos reconheceriam seus discípulos pelo barulho, pela posição ou pela capacidade de vencer discussões. Ele apontou para o amor. E esse amor não é sentimentalismo fraco. É força espiritual. É decisão sustentada pela graça. É o poder de não devolver ao mundo a mesma escuridão que o mundo entregou a você. É amar sem perder a verdade. É perdoar sem chamar o mal de bem. É estabelecer limites sem cultivar veneno. É desejar cura sem negar justiça. É vencer o mal com o bem sem permitir que o mal governe seu coração. Romanos 12 ensina que não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Essa palavra é uma espada contra a lógica natural, porque a carne diz: pague na mesma moeda. O orgulho diz: mostre que você não é fraco. A ferida diz: feche o coração para sempre. Mas Deus diz: não deixe o mal vencer você por dentro. Às vezes, o inimigo não precisa destruir sua vida externa se conseguir deformar seu coração. Ele quer que você sobreviva, mas amargo. Quer que você vença, mas sem ternura. Quer que você continue religioso, mas incapaz de amar.
Quer que você esteja certo, mas espiritualmente seco. Quem pertence a Deus começa a vigiar isso. Não apenas os pecados visíveis, mas as corrupções internas. A inveja que entra disfarçada de comparação justa. A murmuração que entra disfarçada de desabafo. A dureza que entra disfarçada de maturidade. A indiferença que entra disfarçada de autoproteção. A soberba que entra disfarçada de discernimento, a crítica constante que entra disfarçada de zelo. Existem prisões que não fazem barulho. Existem cadeias que parecem personalidade. Existem trevas que se escondem atrás de justificativas. Por isso, um coração que pertence a Deus vive em exame diante do Espírito Santo. Não para se condenar todos os dias, mas para não se enganar. Ele diz: Senhor, mostra-me onde estou endurecendo, mostra-me onde estou me afastando, mostra-me onde minha dor virou desculpa, mostra-me onde meu zelo perdeu amor, mostra-me onde minha fé virou costume sem fogo. Isso é maturidade. E as trevas reconhecem maturidade porque ela não é facilmente manipulada. Pessoas imaturas são conduzidas por provocação. Basta alguém falar de certo modo e elas saem do centro. Basta uma demora e perdem a fé. Basta uma crítica e abandonam o chamado. Basta uma tentação e esquecem anos de altar. Mas uma pessoa amadurecida em Deus aprende a discernir o momento. Ela pergunta: o que está tentando me tirar da presença? O que está tentando roubar minha paz? O que está tentando me fazer agir fora do caráter de Cristo? Esse discernimento não nasce da desconfiança constante, nasce da comunhão. Quanto mais perto de Deus, mais sensível a alma fica. Não sensível no sentido de frágil a tudo, mas sensível ao que é santo. Ela percebe quando um caminho parece brilhante, mas tem cheiro de morte. Percebe quando uma oportunidade parece boa, mas exige vender princípios. Percebe quando uma amizade alimenta o pior. Percebe quando uma conversa está prestes a virar veneno. Percebe quando a pressa não vem de Deus. Percebe quando a culpa não é arrependimento, mas acusação. A diferença entre convicção do Espírito e acusação do inimigo. O Espírito Santo aponta para Cristo e conduz ao arrependimento com esperança. A acusação aponta para você e tenta te prender no desespero. O Espírito diz: levante-se, há graça para mudar. A acusação diz: você não tem mais jeito. O Espírito revela o pecado para restaurar comunhão. A acusação esfrega o pecado para destruir identidade. Quem pertence a Deus aprende a reconhecer essa diferença. Talvez você tenha vivido anos ouvindo vozes internas de condenação. Talvez carregue erros que Deus já perdoou, mas sua memória insiste em ressuscitar. Talvez você tenha se acostumado a se definir pelo fracasso, mas a cruz de Cristo não é pequena. O sangue de Jesus não é fraco. A graça de Deus não é rasa. Se você se arrependeu, volte a crer no perdão. Não use humildade como desculpa para desacreditar da obra de Cristo. Receber perdão também é obediência. Os demônios reconhecem uma pessoa que aceitou ser perdoada por Deus, porque ela deixa de ser controlada pela culpa. A culpa paralisante é uma coleira. A graça quebra essa coleira. Uma alma perdoada ora com mais liberdade, ama com mais profundidade. Serve sem tentar comprar aprovação. Confessa sem se esconder atrás de máscaras. E quando cai, não faz morada na queda, corre de volta ao Pai. Mas esse perdão recebido precisa se tornar perdão liberado. Não de forma irresponsável, não negando a dor, não permitindo abuso, não chamando injustiça de normal, mas entregando ao juiz eterno aquilo que você não foi criado para carregar como veneno. Há pessoas que envelhecem segurando processos internos contra gente que talvez nem se lembre mais do que fez. O corpo segue, mas a alma fica presa em um tribunal antigo.
Deus quer libertar você desse tribunal, não porque o que fizeram foi pequeno, mas porque sua vida é grande demais para ser governada por quem feriu você. Perdoar é tirar o ofensor do trono da sua memória. É dizer, você me feriu, mas não será meu Deus. Você marcou uma parte da minha história, mas não escreverá meu destino. Eu entrego isso ao Senhor. Isso é poderoso. Isso é guerra espiritual sem espetáculo. Isso fecha portas. Isso desmonta acusações. Isso limpa atmosferas familiares. Isso interrompe heranças de amargura que passariam para filhos e netos. Talvez sua família precise de alguém que pare o ciclo, alguém que diga, a raiva termina em mim, a frieza termina em mim, a manipulação termina em mim, a mentira termina em mim, o abandono espiritual termina em mim. Esse alguém pode ser você. Não porque você é perfeito, mas porque Deus te chamou para ser luz. Luz não grita para ser luz. Luz brilha, e quando brilha, revela caminhos. Quem pertence a Deus se torna sinal dentro da própria casa. Às vezes, sem pregar uma única palavra, sua mudança começa a incomodar velhos padrões. Sua calma incomoda a confusão. Sua verdade incomoda a mentira. Sua generosidade incomoda o egoísmo. Sua oração incomoda a frieza. Sua presença em Cristo incomoda as trevas que estavam acostumadas a reinar naquele ambiente sem resistência. Mas não confunda isso com superioridade. Você não é luz porque é melhor do que os outros. Você é luz porque Cristo teve misericórdia de você. A pessoa que esquece de onde foi tirada começa a ferir aqueles que deveria alcançar. A verdadeira santidade não produz arrogância, produz reverência. Ela não diz, eu sou melhor. Ela diz, eu fui alcançado, eu fui resgatado, eu fui sustentado. Eu sou prova de que Deus ainda transforma. E quando essa humildade se une ao amor, sua vida se torna uma ameaça silenciosa ao império das trevas. Porque o inferno sabe lidar com religiosidade orgulhosa, mas não sabe vencer uma alma que se arrepende, perdoa, ama, obedece, discerne e continua adorando. Agora chegamos ao lugar em que a pergunta precisa se transformar em decisão. Não basta perguntar se os demônios reconhecem quem pertence a Deus. É preciso perguntar, minha vida hoje está voltada para Deus de tal forma que minha identidade em Cristo se torna visível no mundo espiritual? Não visível por exibição, não visível por orgulho, mas visível por rendição, obediência, fé, amor, santidade, perseverança e comunhão. O céu não está procurando atores espirituais. O Pai procura filhos que voltem para casa. O Filho chama discípulos que tomem a cruz. O Espírito Santo forma testemunhas que carreguem a presença. E isso começa agora, não em uma fase perfeita que talvez nunca chegue. Começa enquanto ainda há feridas. Começa enquanto ainda há perguntas. Começa enquanto ainda há lutas. Começa com uma oração honesta. Senhor, eu quero ser teu de verdade. Não diga apenas, eu quero proteção. Diga, eu quero pertencer. Não diga apenas, livra-me do inimigo. Diga, livra-me de tudo em mim que ainda dá espaço ao inimigo. Não diga apenas, abre portas. Diga, fecha as portas que eu abri para o que me afasta de ti. Não diga apenas, abençoa meus planos. Diga, purifica meus planos até que eles se alinhem ao teu propósito. Essa é a oração de quem está amadurecendo. Há pessoas que querem autoridade espiritual sem intimidade. Mas autoridade sem intimidade vira presunção. Há pessoas que querem vitória sem transformação, mas vitória sem transformação pode se tornar novo ciclo de queda. Há pessoas que querem bênção sem entrega, mas a maior bênção é pertencer completamente ao Senhor, porque quem pertence a Deus pode atravessar vales sem perder o destino, pode enfrentar gigantes sem perder a identidade, pode sofrer injustiças sem perder a alma, pode ser pressionado sem ser possuído pelo medo, pode cair de joelhos sem cair da graça.
1 João 4,4 declara que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Essa palavra não foi dada para alimentar arrogância espiritual, mas confiança santa. Maior é Cristo. Maior é a graça. Maior é o Espírito. Maior é a verdade. Maior é o amor de Deus. Maior é a mão que te sustenta. Maior é a promessa que te chama. Maior é o sangue que te redime. Maior é o pastor que não abandona suas ovelhas. Você não precisa viver fascinado pelas trevas. Muitos cristãos falam mais do diabo do que de Jesus. Pensam mais em ataques do que em comunhão. Investigam mais sombras do que contemplam a luz. Mas a libertação profunda não acontece quando a alma fica obcecada pelo inimigo. Acontece quando ela se rende completamente a Cristo. Quanto mais cheio de luz, menos espaço para a escuridão. Quanto mais cheio de verdade, menos espaço para engano. Quanto mais cheio de amor, menos espaço para medo. Quanto mais cheio da palavra, menos espaço para confusão. Então volte para o centro. Volte para a palavra, volte para a oração, volte para a obediência simples, volte para o perdão, volte para a mesa da graça, volte para a presença. Volte não como quem tenta provar valor, mas como filho que sabe que o Pai ainda chama. O inimigo quer que você pense que voltar é humilhante, mas voltar para Deus é sabedoria. Voltar é vida. Voltar é recomeço. Voltar é sinal de que a graça ainda está trabalhando. E se você pergunta, quais são os sinais? Olhe para dentro com sinceridade. Existe fome de Deus em você, mesmo que pequena? Existe incômodo com o pecado que antes parecia normal? Existe desejo de obedecer, ainda que custe? Existe arrependimento quando você erra? Existe paz que aparece no meio da tempestade? Existe amor lutando contra a amargura? Existe fé resistindo à acusação? Existe uma voz dentro de você dizendo, eu fui criado para mais do que isso? Se existe, não despreze. Pode ser o Espírito Santo chamando você mais fundo, mas não transforme sinais em medalhas. Transforme sinais em convite. O sinal não é para você se exaltar. É para você se alinhar. Deus não te mostra que você pertence a Ele para você olhar os outros com desprezo. Ele mostra para você caminhar com responsabilidade. Quem recebeu luz deve andar como filho da luz. Quem foi perdoado deve perdoar. Quem foi levantado deve levantar outros. Quem foi consolado deve consolar. Quem foi alcançado deve testemunhar. A partir de hoje, pare de viver como alguém indefinido. Você não é território neutro. Sua vida tem dono. Sua casa deve ter governo espiritual. Sua boca deve ser instrumento de vida. Seus olhos devem procurar o que edifica. Suas mãos devem servir ao bem. Seus passos devem fugir de caminhos que te afastam de Deus. Seu coração deve ser altar, não depósito de sombras. Sua história deve apontar para Cristo, não para o medo. E quando as trevas tentarem te intimidar, não responda com pânico, responda com posição. Eu pertenço a Jesus. Quando a culpa tentar te prender, responda com a cruz. Fui lavado pela graça. Quando a tentação tentar te chamar pelo nome antigo, responda com identidade. Eu não sou mais escravo. Quando o medo tentar prever tragédias, responda com confiança. Meu Pai governa o amanhã. Quando a amargura tentar endurecer seu peito, responda com rendição. Eu entrego ao Senhor. Quando a fraqueza tentar te convencer de que acabou, responda com fé. O poder de Deus se aperfeiçoa onde eu não consigo sozinho. Esse é o clímax da fé. Não é negar a batalha, é afirmar a posse. Não é fingir que não há trevas, é permanecer na luz. Não é confiar em si mesmo, é estar escondido em Cristo. Você pertence a Deus quando sua vida, mesmo imperfeita, tem direção de altar. Você pertence a Deus quando sua queda não vira morada. Você pertence a Deus quando sua dor não mata sua esperança.
Você pertence a Deus quando sua idade não apaga seu chamado. Você pertence a Deus quando seu passado não cala sua adoração. Você pertence a Deus quando, mesmo sem forças, ainda diz: Senhor, segura minha mão. E eu declaro sobre a sua vida que todo medo que tentou se assentar no seu coração perca espaço diante da presença de Cristo. Que toda acusação antiga seja confrontada pela verdade da cruz. Que toda porta aberta por descuido seja fechada pela obediência. Que toda ferida usada como prisão seja tocada pela misericórdia. Que toda área seca receba o sopro do Espírito. Que sua casa seja marcada por paz. Que sua mente seja guardada pela palavra. Que seus passos sejam firmados em santidade. Que sua família veja em você não uma religiosidade pesada, mas uma vida transformada. Você não foi chamado para viver escondido debaixo de medo espiritual. Você foi chamado para andar como filho da luz. Não provoque as trevas. Permaneça em Deus e sua própria permanência será confronto. Não busque glória em batalhas, busque intimidade, e a autoridade virá como fruto. Não viva correndo atrás de sinais externos. Permita que Deus forme sinais internos. Porque quando o coração é de Deus, a vida inteira começa a testemunhar. A maior pergunta não é se os demônios reconhecem você. A maior pergunta é se você reconhece a quem pertence. Quando essa resposta se firma, a alma descansa. Quando você sabe que é de Cristo, a ameaça perde voz de comando. Quando você sabe que é de Cristo, o passado perde domínio. Quando você sabe que é de Cristo, a solidão perde a palavra final. Quando você sabe que é de Cristo, até o vale se torna caminho, porque o pastor está presente. Então levante a cabeça, não por orgulho, mas por esperança. Endireite o coração diante de Deus. Volte ao altar, reacenda a fé. Confesse o que precisa ser confessado. Perdoe o que precisa ser entregue. Obedeça no que Deus já mostrou. Feche as brechas que você sabe que precisam ser fechadas. Retome a palavra. Retome a oração. Retome a comunhão. Retome a coragem espiritual. O Senhor não terminou sua obra em você. E que esta palavra fique como selo sobre a sua alma. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que este versículo seja decreto sobre sua mente, sobre sua casa, sobre sua caminhada e sobre seu futuro. Maior é aquele que está em você. Maior é Cristo. Maior é a graça. Maior é a luz. Maior é o amor do Pai. Portanto, caminhe como quem pertence a Deus. Viva como quem foi marcado pelo céu. Resista como quem está debaixo de autoridade. Ame como quem foi alcançado. Ore como quem é ouvido. E permaneça, porque as trevas reconhecem aqueles que pertencem a Deus, mas o céu os chama pelo nome.